Aqui conosco eu tenho a alegria e satisfação de recebê-lo, o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Rogério Aman. Como vai? Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Boa tarde, Liliana. Eu que agradeço aqui a oportunidade e o espaço para poder esclarecer um pouco dos programas da Secretaria. Muito bom. Comigo também o deputado estadual Feliciano Filho. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer estar aqui novamente debatendo os assuntos pertinentes. E os animais estão bem ou estão maus? Graças a Deus, estamos trabalhando muito, né? Eu acho que a gente vai anunciar um projeto novo que a gente está trabalhando muito forte nele aqui. Esse porque trabalha de forma muito séria em prol dos animais, viu? Também comigo, eu estava com saudade, o advogado Eugênio Palazzi. Tudo bem, Eugênio? Sabe, Lili, cada vez que eu sou convidado para vir aqui, eu fico tão feliz, Oba! Porque é um dos programas mais inteligentes que eu já participei, com uma das apresentadoras mais queridas e mais simpáticas. Muito obrigada Hoje pelo um pouco carinho. afônico e gripado, mas vamos para frente. Será por quê, né? Esse tempo e temperatura ruim, né? aí, Sempre tá que vira, né? Satisfação em tê-lo também. Olha, recebo também o advogado, economista e empresário Renato de Mateu, ele que é presidente do PSB do Rio Claro. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Liliane. Prazer estar aqui com vocês de novo. Uma boa tarde para todos os ouvintes e telespectadores. Muito bem, você pode e deve participar conosco ao vivo, agora de meio-dia a 1, através do telefone do ouvinte, 5081-3782. Um terço das cidades do estado tem alto índice de crack. Em mapeamento da Confederação Nacional dos Municípios, um terço das cidades paulistas disseram ter muitos problemas devido ao consumo da droga, que é o crack, né? No interior, ele avança de forma oculta, com usuários escondidos em casas de consumo. Além de influir na degradação do usuário e no aumento da criminalidade, o crack faz crescer a população de rua e pode interferir na economia local. Muito bem, vamos ouvir o que pensa aqui o Renato, que é advogado, economista e empresário. Bom, Liane, quando a gente fala de crack hoje em dia, a gente, em primeiro lugar, tem falado sobre saúde pública. Nós temos falado sobre polícia, sobre a questão social e também sobre a economia. Hoje o que nós vemos nos grandes centros é que o crack ele acaba acometendo uma determinada região. Existe uma população local que, bem ou mal, vive naquela situação de rua. Aquilo vai se tomando proporções maiores e a gente começa a entender que, além da questão da saúde pública, que é da dependência química por aquele entorpecente, você também tem uma questão social que envolve aquela microrregião. Existe um estudo geográfico interessante que diz sobre a degradação dos primeiros centros, né, dos centros das cidades que pedem uma regeneração. Coincidentemente, se observarmos a capital, nós sabemos que o problema do crack está justamente onde houve maior degradação social, que foi no centro antigo da cidade. Então, nas cidades do interior, não poderia ser diferente. Hoje, o que nós estamos começando a observar é que nos centros que passam por um processo de degeneração, você tem uma população economicamente inativa, que vive na rua, e o crack está se instalando naquela zona. Uma zona, por vezes, que começa a perder aí infraestrutura necessária e administração necessária da municipalidade. Então, o problema do crack, quando a gente fala que ele vai para o interior e começa a atrapalhar a economia, é justamente porque, geograficamente, você tem uma população que não consome, você tem uma população naquela região que tem um problema de saúde pública, e todos os comerciantes, porque geralmente o centro é uma zona de comerciantes, todos os comerciantes acabam tendo prejudicado o seu negócio, porque não tem os consumidores que ali gostariam de ter, e também porque tem às suas margens um problema social não resolvido pela administração. Acho que é esse o principal contexto das drogas. Eu entendo a questão das drogas como algo muito mais complexo do que puramente uma questão de polícia. Acho que a gente precisa entender as drogas nesse contexto social. Sem isso, a gente não vai conseguir resolver o problema das drogas. As drogas são uma questão social. Então, trazer uma questão social que eu demonstro se transforma num problema de polícia, se transforma num problema econômico. É isso que está acontecendo hoje. Você fez a radiografia, é sua sugestão para salvar isso tudo? Primeiro ponto, nós precisamos melhorar em termos de saúde. O viciado ele tem que ser tratado. Vamos deixar a questão da polícia por último. Vamos começar a tratá-lo como um doente.
como a gente pode resolver essa doença. Essa é a primeira solução. A primeira solução está na forma de tratamento. Se a gente chegar e tratar um viciado como um criminoso, a gente não vai resolver o problema dele. Então, a primeira medida é a forma de tratamento. Essa é a primeira solução. Segunda, o Estado, ou o município, ou o órgão público responsável tem que se preparar para tratar. Então, ele primeiro reconhece que ele precisa de um tratamento e depois que a administração se prepare para tratá-lo. É isso que nós vamos precisar. E nós, hoje, não estamos preparados para tratar esse mal de saúde ainda. Por isso, Liliane, talvez nós precisemos nos preparar para enfrentar melhor essa situação. Quando eu digo que é uma situação não só de polícia, mas de saúde pública, a legislação deve revestir melhor a ação da própria administração. Veja, nós temos um secretário que, em conjunto com outras secretarias, tem que adotar determinadas ações em relação aos usuários. Mas não pode por limitações legais. Portanto, nós precisamos do quê? Alterar a própria legislação. É isso que a gente propõe. Não dá para imaginar mais o problema das drogas como uma discussão do quanto é crime e do quanto não é crime. Do quanto eu vou prender ou do quanto eu não vou prender. Mas é enxugar gelo. Não dá mais para fazer desse jeito. Quantos traficantes a gente fala que são presos? O que nós precisamos realmente... No centro da cidade ou no lugar onde o senhor mora lá? Vamos Como é lá. que chega a droga esse povo todo? Chega! Claro. Chega! O combate ao tráfico é fundamental. Tem que ser feito de forma rígida. Gente, polícia abriu 51 inquéritos para 18 mil desaparecidos. Pois é, a Polícia Civil de São Paulo registrou mais de 18 mil boletins de pessoas desaparecidas entre 2012 e 2013, mas instaurou apenas 51 inquéritos para investigar e fazer buscas. Os dados mostram ainda que a delegacia criada há 2 anos pelo Departamento de Homicídios, só para investigar os desaparecimentos, com 35 policiais, instaurou apenas 11 inquéritos e 7 deles continuam abertos sem solução, doutor Renato. Pois é, Liliane. O que a gente está vendo aqui, a discussão, agora sim, é uma discussão de polícia, mas essencialmente uma discussão de eficiência, né? Acho que nós estamos aqui pensando, se 18 mil boletins de ocorrência resultaram 7 manutenções de inquéritos abertos, nós estamos com um problema. Ou nós estamos resolvendo muita coisa rápido, ou nós estamos resolvendo pouco e dando pouca atenção aos boletins que chegam até nós. Acho que no caso específico, não é um problema da delegacia, viu, Liliane? É um problema, é um contexto geral da polícia. Então, a polícia, quando a gente faz uma leitura da matéria, a gente não pensa quantos carros tem essa delegacia. Quanto tem de gasolina nessa delegacia? Essa delegacia fica aberta quanto tempo? Qual a jornada de trabalho dessa delegacia? Esses 35 policiais são qualificados para quê? Quantos deles são os delegados? Quantos são os inspetores? Então, o que a gente começa a notar é que nada mais é do que mais um problema de administração pública, não é, deputado? Verdade. O deputado foi vereador, tem na história dele aí serviços prestados como político e acompanha o problema do político. Qual que é? Qual a pior crítica do político? A pior crítica do político é uma má administração, que é atribuída a qualquer político. Não é o A, o B, o C. A má administração. E o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que, em tese, uma delegacia que deveria funcionar com mais qualidade não conseguiu atender os casos específicos. Eu fiz até uma analogia. Se essa delegacia fosse uma empresa, Liliane, e você fosse a dona dessa empresa, ela seria uma boa empresa ou uma empresa ruim? Você quer que eu responda mesmo? Não precisa. Pois é, essa analogia que a gente precisa fazer. O serviço público, quando a gente compara com o serviço privado, doutor, é que a gente enfrenta os principais problemas, né? Aí vamos dizer, mas é a burocracia. Não é só a burocracia. É a burocracia, é a força de vontade, é a falta de avaliação do servidor, que não é mais avaliado. Veja, certa vez eu discutia com um colega, um funcionário público, um deputado, e dizia para ele que a administração pública, por vezes, ela seleciona muito bem quem ela quer que trabalhe com ela. Então, um processo de seleção realmente severo em alguns momentos. Contudo, depois que você entra, você não tem a manutenção mais daquele servidor. Aquele servidor ele fica anos, por vezes sem receber nenhum tipo de avaliação ou atualização, e aí está feito o problema. Porque nós temos, numa empresa, uma avaliação constante dos seus funcionários. Mas quando a gente seleciona de forma muito dura
e depois abandona o funcionário, com o passar dos anos ele se desatualiza, ele já não tem mais aquela vontade de trabalhar na empresa, ele perde o estímulo. Então a administração pública hoje, de forma geral, ela sofre os males de uma administração que não corrige seus funcionários. Essa é a questão. Não é o caso dessa delegacia ou de outras tantas, Liliane. Nós estamos enfrentando hoje uma péssima prestação de serviços públicos no Brasil, em geral. Seja na delegacia, seja no posto de saúde que não atende o cidadão, ou seja, num órgão público municipal que não recebe bem o seu munícipe, ou seja, numa escola de ensino fundamental que não dá as condições para o aluno estudar, é péssima prestação de serviço público. A discussão aqui é muito mais genérica. Muito obrigado pelo carinho, pela presença. E a você que esteve aí conosco também, o nosso muito obrigada. Lembrando que tem reprise às 18h10 da tarde, às 6h10 da manhã, a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Pode acessar a TV Êxito, que tem à sua disposição esse e outros programas já realizados, tá? Gente que fala até a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Beijo, tchau.